Oi, boa noite. Hoje, este domingo, 24 de novembro de 2019, eu tenho aqui algumas notícias para dar. O Congresso está discutindo na Câmara e no Senado uma tentativa de remendar o que o Supremo Tribunal Federal fez. O senador Davi Alcolumbre, que venceu Renan Calheiros numa eleição fraudada, mas foi comemorado no Brasil inteiro como uma espécie de anunciador do fim do estilo Renan Calheiros de comandar o Congresso Nacional, terminou virando um menino de recado do alagoano e agora está fazendo a sua costura para tirar do Senado a possibilidade, que é bem concreta, de o Senado voltar a autorizar uma autorização, né, para a prisão logo após a segunda instância, para condenados de segunda instância. Passando a bola para a Câmara, que está num processo mais vagaroso, embora já tenha passado da Comissão de Constituição e Justiça com o trabalho da Simone Tebet, do Mato Grosso, mas que tem sido boicotado por Rodrigo Maia. Então eu queria deixar claro para você que me acompanha aqui, nossos 337 mil inscritos aqui no canal do YouTube, que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que vivem até merecendo loas de alguns colegas da imprensa, como verdadeiros defensores da democracia, da vontade popular, na verdade são traidores. Eles instalaram no Congresso uma ditadura de líderes, o Colégio de Líderes é quem manda, não é o plenário, nem da Câmara, nem o plenário do Senado, e agora eles ficam usando o regimento da Câmara e do Senado para impedir aquilo que o jornal Estado de São Paulo deu de manchete hoje na sua edição dominical, né? É que já há a maioria de parlamentares no Senado e na Câmara quer a volta da autorização, da possibilidade de início de cumprimento de pena de condenados em segunda instância. Essa atitude do Congresso é uma atitude correta, que vem corrigir uma grande canalice do Supremo, que, aproveitando o seu poder de intérprete da Constituição, interpreta equivocadamente o artigo 5, inciso 57, que determina que nenhum cidadão seja considerado culpado até o trânsito em julgado, ou seja, até os lerdos recursos que chegam à quarta instância, que é o Supremo. Ouvindo o conselho do meu amigo ex-ministro da Justiça, Zé Paulo Cavalcante Filho, eu quero sugerir aos senhores deputados e senadores que partam para cima da reforma do Código de Processo Penal. O que está em questão é o artigo 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou de processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Foi esse artigo cuja constitucionalidade foi colocada em dúvida no Supremo e foi considerado constitucional por 6-5. O Código de Processo Penal é de 41, mas isso aqui foi uma reforma que foi feita para adaptar aos novos tempos de ditadura dos parlamentares, dos congressistas, né? Então, eu aproveito e repasso a sugestão do Zé Paulo para que os deputados e senadores invistam nisso, porque, segundo o Zé Paulo, a reforma desse artigo ela passa com maioria dos parlamentares presentes à sessão. No caso de ir atrás do artigo 5º, primeiro, qualquer reforma na Constituição exige uma maioria de 3/5. Depois tem muita gente que vai judicializar isso, falando em cláusula pétrea, que não pode ser mudado. É muito provável que o
o Supremo Tribunal Federal volte a agir de forma cretina e peça isso. Bom, hoje é um dia em que eu comemoro que a presidente interina da Bolívia, Janine Áñez, promulgou uma lei que convoca em caráter de urgência novas eleições no país. A lei decretada por Áñez anulou as eleições de outubro e o Evo Morales, que se declarou vencedor no primeiro turno, em meio a uma apuração muito contestada, acabou renunciando ao cargo, pressionado pelas Forças Armadas, e foi embora para o México. Tudo que pode ser feito pela democracia é uma eleição direta, vigiada, acompanhada por observadores internacionais, um trabalho sério lá na Bolívia, para que se realmente se instaure uma democracia na Bolívia. Bom, hoje cedo, quando acordamos, a Isabel me deu a ideia de aproveitar o domingo para sugerir, como acontecia algumas vezes, um pedido de várias pessoas, sugestões literárias. Então eu transfiro essa missão de dar sugestões literárias a um assinante aqui que se assina Damastor Dagobert. Ele escreveu o seguinte: quando em passado distante li em 1984, o livro, não o ano, preciso esclarecer coisas assim para os frutos da educação petista, segundo ele, e O Zero e o Infinito, de Arthur Koestler, fui apresentado ao conceito de exilado interno. Essas eram obras de ficção, baseadas nas vidas de pessoas sob o comunismo. Entendi imediatamente que esse era um recurso dos que não queriam emigrar por diversas razões. Por medo de um tiro nas costas, como na Alemanha Oriental, por extrema ligação com as tradições de seu país, como os russos, ou se conseguir fugir. Ter a família massacrada por ligações familiares e muitas outras razões. Ele não fala, mas é o caso, por exemplo, de Cuba. Alguns bons filmes apresentaram esse tipo de personagem. Yuri Zhivago, o Dr. Zhivago, que as doninhas românticas de antes somente enxergavam um médico e poeta romântico e sedutor, era um destes. Edmundo Dösnes, o Sérgio de Memórias do Subdesenvolvimento. Cubano é outro, melhor ainda, porque retrata uma sociedade muito parecida com a nossa, a brasileira. Por falar nisso, eu sugiro aqui Nossos Anos Verde-Oliva, de Roberto Ampuero, um chileno, que viveu em Cuba em duas condições. Na condição de privilegiado, mulher da filha de um comandante, e depois na condição de pária, apátrida. Eu sugiro também Memórias de um Revolucionário, do russo Vitor Serge, Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, A Segunda Morte de Ramon Mercader, do espanhol Jorge Semprún, e aqui no Brasil, um livro que é muito desprezado e muito esquecido, Um Retrato, de Oswaldo Peralva, que era um comunista que foi para a União Soviética e voltou muito decepcionado lá e escreveu esse livro. Foi um livro muito satanizado pelos comunistas, mas é um livro que faz o retrato mesmo perfeito do que é o comunismo. Pois bem, hoje eu queria falar para vocês que o Flamengo foi campeão da Libertadores da América e no dia 21 de dezembro poderá estar numa final, se passar por um dos times anteriores, um time, pode ser o time lá do próprio Catar e um time tunisiano, e chegar na final com o Liverpool, exatamente a final de 1981, quando o Flamengo, com aquele time do Zico, ganhou do Liverpool por 3-0 e foi campeão do mundo há 38 anos. Muita gente contestou a vitória do Flamengo, porque o Flamengo, segundo essas pessoas, foi dominado o jogo inteiro, fez 2 gols, uns 44 e uns 47 do segundo tempo, já nos acréscimos. Quero dizer que o Flamengo usou uma das suas características, jogou até o fim, até o último minuto, como sempre faz, estando perdendo, estando empatando, estando ganhando de 5-0, como aconteceu em todos os jogos aqui. Por falar nisso, hoje teve uma festa imensa no Rio, e foi uma festa tão grande que já se viu para comemorar antecipadamente o 6º, segundo a CBF, ou 7º, segundo o Flamengo, título nacional do Flamengo. O Flamengo é campeão brasileiro, campeão carioca, campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América. Se ganhar, a final lá em Catar, será campeão do mundo. Será o segundo título, né?
Pois bem, eu quero aqui cumprimentar toda a imensa torcida do Flamengo que deu um show hoje no Rio de Janeiro e já comemorou 2 títulos de uma vez. A Libertadores, que jogou e ganhou, e o Campeonato Brasileiro, que não precisou nem jogar, porque o Grêmio ganhou do Palmeiras de 2-1 e o Flamengo não pode mais ser alcançado, nem pelo Santos, que ficou em segundo lugar, nem pelo Palmeiras, que está em terceiro, muito menos pelo Grêmio, que está mais abaixo. Então eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz, é uma notícia muito agradável para mim e espero que o exemplo dado pelo Flamengo este ano melhore o futebol brasileiro para torná-lo à altura das disputas internacionais, como o Flamengo está demonstrando ser. Bom, direto ao assunto, em tese, só a verdade nos salvará.